João 17, 19. Diz assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu passei muito tempo da minha vida achando que o problema eram os outros, a começar da minha casa. E por muito tempo eu foquei toda a minha oração na mudança dos meus pais, porque eu acreditava que tudo que precisava ser mudado era o meu pai e a minha mãe. E quando eu fui líder na igreja, eu fui líder muito cedo, né? Fui líder dos adolescentes, acho que com 15 anos eu entrei na liderança, hoje eu estou em 23, né? Faz um tempinho. E desde cedo comecei na liderança, e você transporta essa visão para a igreja. Então eu sempre achei que o problema era a igreja. Eram os juvenis que eram muito lentos, os jovens que eram muito mortos, o culto que era muito ruim. E eu orava: Deus muda essa igreja, Deus muda esses jovens, Deus muda esses adolescentes. E o foco das minhas orações continuou sendo os outros. Não que seja ruim orar pelos outros, o ruim é quando todo o seu foco está nisso. Quando você acha que a transformação só vem quando o outro mudar. E por muito tempo eu vivi assim e orei assim, até Deus me mostrar que o problema era eu. O texto que nós lemos, Jesus está orando, dizendo: em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E Jesus aqui estabelece para nós um princípio de que a sua santidade, ou o seu relacionamento com Deus, a sua vivência com Deus, não engloba só você. Porque ele está dizendo: eu me santifico em favor deles. O que eu faço, a minha relação com o Pai, a minha relação de vivência com o Pai, não afeta só a mim mesmo, mas afeta os outros. E é isso que Jesus revela aqui. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que o problema sou eu, e a minha santidade, e o meu caráter, e a maneira como eu reajo às coisas. O círculo, fazer o círculo, entrar no círculo, fala sobre isso. Quando aquele avivalista contou e relatou isso, que ele foi na casa dele, desenhou um círculo e entrou dentro, ele está dizendo: o problema sou eu. As coisas não vão mudar quando o pastor mudar, quando o líder mudar, quando o louvor mudar. As coisas vão mudar quando eu mudar. E mesmo que elas não mudem, se eu mudar, a maneira como eu lido com as coisas vai ser diferente. Sabe por quê? Eu não posso fazer esse círculo e arrastar minha mãe para dentro dele. Eu não posso fazer esse círculo e arrastar meu pai para dentro dele, porque nesse círculo só eu posso entrar. E o problema está quando você fica tentando arrastar pessoas para uma transformação que não é você que faz. E aí a sua vida vira um fardo pesado demais para você carregar. Mas quando você aprende que nesse círculo é você que entra, e que por mais que as coisas não mudem, você pode mudar, a sua vida fica muito mais leve. E foi aí que eu entendi que na minha liderança, na minha igreja, que no meu tratar com o ministério, quem tinha que se colocar para mudar era eu. E eu comecei a entender que eu sou o maior problema dos jovens da igreja metodista. E sabe, cada um de nós precisa pensar desse jeito. O problema sou eu. Eu sou o maior problema. Qual é o maior problema dos jovens da sua igreja? A sua resposta tinha que ser: eu. Eu sou o problema. Eu sou o problema. Porque pela palavra de Deus, pelo relato de Jesus, que diz que ele estava se santificando em favor de outros, nós entendemos que a minha santidade pessoal afeta outros. O meu relacionamento pessoal e sozinho, no secreto com Deus, ele alcança de alguma maneira as outras pessoas e muda os ambientes ao meu redor.
Por isso, se eu não me santifico, se eu, pessoalmente, no secreto, não busco entrar no círculo onde ninguém mais pode entrar, onde a minha mãe não pode entrar, meu pai não pode, meu pastor não pode, meu líder não pode, meu líder de célula não pode, meu marido, minha esposa, ninguém. Só eu. E se eu não me colocar lá, as coisas nunca vão mudar. A igreja não vê o avivamento chegar, porque ela sempre acha que tem que partir dos outros. Ela sempre acha que uma coisa extraordinária tem que acontecer no exterior. Mas sabe, tem que acontecer aqui. Tem que acontecer aqui. Lá no seu quarto, na sua cama. É lá que as coisas acontecem. E se não acontecer lá, não vai acontecer em lugar nenhum. E enquanto nós não tomarmos a responsabilidade de mudança para nós mesmos, nada de grande vai acontecer. Eu queria colocar as frases, Rodrigo, do slide. Duas frases que eu gosto muito. Primeira do Moody, que diz assim: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com e para e através e em e pelo homem que lhe seja total e completamente consagrado. Tentarei ao máximo ser esse homem. Toda vez que eu leio essa frase, o meu coração se enche de expectativa, porque essa frase gera essa expectativa em nós. Está dizendo, o mundo ainda está para ver o que Deus vai fazer quando uma pessoa, um homem, se render completamente a Ele. Sabe, não te dá uma curiosidade, não te dá uma curiosidade de pensar o que Deus pode fazer, o que Deus faria através de mim, se eu fosse totalmente rendido a Ele. O que Deus faria através de mim se eu parasse de pecar? Aquele pecado que eu pego sempre. O quanto que as coisas iam influir na minha vida, no meu ministério, na minha igreja. Não te dá essa curiosidade de saber o que é que Deus pode fazer através de um homem que seja completamente rendido a Ele? E outra frase que eu gosto muito, que é de Wesley: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ou em outras versões, eu mudarei o mundo. O Wesley acreditava que se ele tivesse 100 pessoas, aqui a gente deve estar em 100 pessoas, que não desejassem nada além de Deus e que não quisessem o pecado, ele mudaria o mundo inteiro. O mundo inteiro, não é Poços de Caldas. E ele disse que ele só precisava de 100. E aí eu disse que a primeira frase me dá expectativa e curiosidade, mas essa segunda me dá um pouco de tristeza. Porque eu sempre penso, será que nem 100 a gente conseguiu? Se a gente juntar a igreja toda, será que a gente não encontra 100? Porque o Wesley afirmou que com 100 ele mudava o mundo. Ele abalava o mundo. E se o mundo não está sendo abalado e mudado, não tem nem 100. Sabe por quê? Porque a gente está sempre esperando do outro. A gente vem no domingo, senta nesse banco, ou senta lá no banco da sua igreja, em Campinas, Santa Rita, Campestre, e fica sempre esperando que saia alguma coisa do pastor, da banda, do líder. E enquanto nós tomarmos essas atitudes, nós não vamos alcançar as grandes coisas de Deus. E nessa conferência, o que nós estamos falando, o que nós estamos focando é nisso. O círculo é para que você possa entrar. E entra só você. O caráter que tem que mudar é o seu. A vida que tem que ser mais cheia é a sua, é a minha. Ah, mas a gente não vai poder orar pela mudança dos outros? Vai poder sim. A gente acha que naquele texto Jesus está falando que a gente não pode tirar o cisco do olho do irmão. Mas Jesus não fala que a gente não pode tirar o cisco do olho do irmão. Ele diz assim, tira a trave que está no teu olho primeiro, e assim você vai enxergar melhor para tirar o que está no olho do teu irmão. Então é claro que Deus deseja usar a gente para tirar os ciscos
dos olhos dos nossos irmãos. Mas existe uma trave no nosso que precisa ser tirada primeiro. E aí eu comecei a notar que na semana que eu melhor estava, que eu estava mais íntimo de Deus, buscando a Deus, conservando a minha santidade, era a semana que as coisas no culto de jovens mais fluíam. E sabe, com isso eu não quero também dizer que se as coisas dão errado é culpa sua, e se dão certo é mérito seu. Não é nada disso que eu quero dizer. Porque cada um de nós tem a sua responsabilidade pessoal pelo que faz. Mas quando você se coloca num lugar de ser usado por Deus, quando você entende que tem uma carga sobre você, um propósito sobre você, e você rejeita isso, você estraga muita coisa que Deus queria fazer. E quantas vezes eu orei, Deus, não me deixa atrasar o que o Senhor quer fazer, não me deixa estragar o que o Senhor quer fazer. E quantos cultos não foram tudo o que tinham que ser, porque eu e você não buscamos. Quantas vezes os eventos não foram tudo que tinha que ser, porque nós não buscamos. Quantas vezes o seu ministério não fluiu, porque você naquela semana não fluiu, não foi adiante. Quando você toma posição e atitudes pessoais, Deus faz, Deus faz, Deus faz. No final do ano passado, mais ou menos em novembro, Deus me incomodou, porque tinha muita gente, quando a gente olhava o culto dos jovens, sempre foi muito difícil, né, meio travado, e o louvor não ia, e o pessoal, sei lá, não vinha, e eu vi que estava faltando muita gente, e muita gente que estava no nosso meio saiu, e a gente não tinha contato, e Deus incomodou meu coração, e aí um dia fiz lá montei um grupo, falei, gente, eu queria orar, queria que a gente orasse pelos jovens, pelos adolescentes, pela nossa mocidade, para que Deus traga de volta aqueles que se desviaram, aqueles que estão longe, para que Deus ensine a gente a ser jovens mais acolhedores. Se o problema é ser acolhedor, se a gente não consegue acolher os visitantes, então vamos orar para Deus dar um coração mais acolhedor para a gente. E aí eu mandei essa mensagem para, não sei se no grupo de jovens, e aí veio algumas pessoas, tive umas 10 pessoas nesse dia, acho que era uma sexta-noite. E a gente não conseguiu entrar na igreja porque estava fechado, acho que não tinha zeladora, eu não estava com a chave. E aí a Fernanda deu a ideia de ser lá na casa dela. A Fernanda mora aqui no apartamento, aqui para cima. E aí foi essas pessoas, né, acho que 10 pessoas para lá. A gente foi na sala da Fernanda e a gente buscou a Deus lá. Aí eu peguei um caderno, abri um caderno que eu tinha, falei assim, gente, vamos falar todo mundo que está afastado, que estava aqui no nosso meio, que faz tempo que vocês não veem, vamos falar o nome. E cada um foi falando o nome de pessoas que lembravam e foi anotando. E deu 2 folhas cheias de nomes. De pessoas que a gente não via mais, que estavam no nosso meio e sumiram. E aí eu falei, então vamos orar. E a gente orou por cada nome, pedindo, Jesus, traz eles de volta. Jesus, se a gente não acolheu como devia, se a gente maltratou eles, se a gente não cuidou deles, traz eles de volta. E a partir daquele dia, toda semana, nós começamos a orar. E no começo a gente se reuniu com frequência, em vários dias da semana. Até hoje, porque todo sábado, antes do culto de jovens, às 7h15, nós nos reunimos para orar. E nós oramos. E sabe o que começou a acontecer? Pessoas que nós não víamos mais há muito tempo começaram a aparecer. E ninguém trouxe elas, ninguém chamou elas. E a gente começou a ficar feliz porque a gente viu o resultado da nossa oração. A gente começou a ficar maravilhado porque Deus escutou a nossa oração. Sabe, os cultos começaram a ficar melhores no sábado. Deus começou a se derramar. As pessoas começaram a louvar mais. Os cultos começaram a encher mais. Isso porque, não estou colocando o mérito para mim, mas porque Deus colocou algo no meu coração. E eu compartilhei com outras pessoas. E essas pessoas receberam o que eu compartilhei. E o Espírito também falou com elas. E aí o que era só eu, agora virou um grupo. E esse grupo foi crescendo.
E sabe, esse grupo é esse pessoal que está com a camiseta preta, que está trabalhando aqui hoje. E sabe, agradeço a Deus pela vida deles, porque durante a preparação dessa conferência, eu olhei para eles e eu vi que eles amavam isso aqui do mesmo jeito que eu amava. E eu pensei assim, Deus, eu cumpri minha missão. Deus, eu posso ir embora, eu posso, sei lá, morrer. Sabe? Porque eles receberam a mesma paixão que eu tinha. Ontem, quinta-feira, a gente foi orar. Eu falei, a gente estava arrumando as coisas aqui na igreja, mas eu falei que eu queria orar, acho que na quinta-feira. Eu fui subir aqui para a sala em cima da cozinha e fui orar pela conferência, orar, né, toda essa questão da greve, da gasolina, dos alimentos, e fui orar. E aí eu fiquei muito feliz porque aos poucos foi chegando as pessoas. E de repente eu estava lá orando, de repente tinha um barulho de oração grande, todo mundo orando em voz alta e com força. E eu agradeci a Deus, porque eu não pedi, porque eu não tive que incentivar, vamos orar. Mas agora isso está natural no coração deles, porque a visão foi compartilhada. E o que começa em uma pessoa se amplia. E é assim que as coisas começam. E é assim que as coisas vão para a sua igreja local. Sabe, eu não estou dizendo que agora a gente está na melhor fase, que não está, tem muita coisa para melhorar. Mas do que estava no ano passado melhorou muito. E quem tem vindo nos cultos sabe disso. E quem tem orado tem visto esse resultado. Sabe, nós não somos a melhor juventude do mundo. Tem muita coisa errada, tem muita coisa para melhorar. Mas melhorou muito. Porque cada um de nós assumiu a responsabilidade. Porque a responsabilidade para que a juventude da Igreja Metodista em Poços de Caldas fosse uma juventude avivada, passou a não mais ser só do Luan, mas foi compartilhada. E passou a ser a vontade do João, da Jaine, da Laís, do Luiz Pedro, do Vinícius, da Rayane, da Mariana. E aí cada um assumiu a sua responsabilidade e as coisas começaram a acontecer. Tem muito para acontecer, com toda certeza. Mas começaram. E se você assumir a responsabilidade, se você receber no seu coração a visão, o propósito, Deus vai fazer que através de você outras pessoas sejam tocadas, outras pessoas sejam alcançadas. Se você fizer o círculo e entrar nele. O problema não são os outros jovens da igreja metodista, o problema sou eu. O maior problema da igreja metodista sou eu. E o dia que eu entrar no círculo e pedir, Jesus, é aqui dentro que o Senhor tem que mudar, as coisas vão começar a acontecer. Tira esse peso das suas costas, de querer mudar sua mãe e seu pai na marra. E entra você no círculo, deixa que Deus mude você. Eu quero, com a frase lá do Mude, me esforçar ao máximo por ser esse homem totalmente rendido. E esse desafio que eu faço a você, que você se esforce ao máximo para ser essa pessoa completamente rendida e as coisas vão começar a acontecer. Não espere que sejam os políticos que mudem o Brasil, os caminhoneiros, os vereadores. Não, entre no círculo você. Se deixe ser mudado, se deixe ser moldado por Deus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar e que você colocasse sua vida diante de Deus. Se você tem olhado para a igreja e ela não é o que ela deveria ser, descarregue diante de Deus o fardo de ficar cobrando dos outros. Fala, Jesus, eu estou aqui. O que o Senhor precisa? De quem o Senhor precisa, Jesus? De quem o Senhor precisa? Eu estou aqui, Jesus. O que é para fazer? O que é para fazer? É para limpar? É para pregar? Para escrever uma música? Para cantar? O que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui. Estou aqui, Jesus.
Estou aqui, Jesus. Jesus, as coisas ao meu redor não estão mudando. As coisas na minha casa não estão mudando. As coisas na minha igreja não estão mudando. Mas Jesus, eu estou aqui, eu faço esse círculo, eu entro dentro dele e peço, por favor, muda aqui dentro. Eu sou o maior problema. Toca o mais profundo do meu ser, porque sou eu que preciso. Jesus, eu cansei de tentar arrastar pessoas para esse círculo. Elas não entram porque esse círculo só cabe uma pessoa. E eu entendi. E eu quero entrar nele. O problema não são sempre os outros. Eu me coloco como um agente de transformação diante do Senhor.